Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite, ora se reveste de sensibilidade, ora se reveste de um tema altamente complexo, mas precisa ser discutido em alto nível, é o que nós pretendemos fazer esta noite. O tema que escolhemos é o seguinte: o paradoxo entre homossexualismo e religião. Para debater esse assunto estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. A Jéssica Neves, ela é jornalista, graduada pela Universidade de Coimbra, Portugal, produtora e radialista. O Victor Hipólito é superintendente de políticas públicas LGBTI da Prefeitura de Goiânia, graduado em Ciências Políticas e concluindo especialização em História da Religião pela Universidade Federal de Goiás. O Dr. Hériton Marinho, ele é advogado, criminalista, professor de Direito e estudioso da religião evangélica há muitos anos, praticante assíduo também. Eu quero começar aqui com o Dr. Hériton Marinho. Dr. Hériton Marinho, o senhor acha que nós escolhemos, na ausência de outra palavra que pudesse ser mais apropriada, ou não sei nem se é, o senhor acha que realmente há hoje um paradoxo entre homossexualismo e religião? Boa noite, Rosenval. Boa noite, nossos telespectadores. Bom, no tocante ao que seja a religião cristã, eu acredito que sim, desde que você saiba separar a prática da pessoa. E muitas vezes as pessoas se confundem nesse sentido e começam a achar que o que se combate por uma prática não aprovada se confunde com a pessoa em que a pratica. Perfeitamente. Bom, Victor Hipólito, evidentemente que todos os temas sociais que são delicados para a sociedade brasileira, eles têm uma tendência a serem analisados com excesso, com excessiva paixão. Se for discutir o aborto, nós vamos ter paixão. Se nós formos discutir discriminação das drogas, nós vamos ter muita paixão. E vai por aí. Este nosso tema é um tema que não tem isenção de paixão nele, por várias razões que ao longo do programa nós vamos analisar. Você entende que hoje é preciso haver algum tipo de moderação na comunidade LGBTI? E depois nós vamos falar de alguns episódios que vieram à tona recentemente, naquilo que pode ser sensível também às pessoas mais conservadoras da religião? Primeiro, corrigindo o termo, é homossexualidade. Ele foi alterado em 1985 pela Confederação de Médicos, que o sufixo ismo denota como se fosse doença, e já não é mais considerado doença. Homossexualidade. É homossexualidade agora, como a OMS já retirou do CID, né? Se há algum excesso da comunidade LGBT, com certeza, há excessos. Há excessos em todos os lados. Mas eu não acredito que existe uma rivalidade, primeiro assim, paradoxo entre a homossexualidade e a religião, mas são várias religiões, né? E várias dessas religiões aceitam a homossexualidade como algo natural e inato do ser humano. Dentro da religião, do escopo cristão existe também, por exemplo, a Umbanda, que é uma religião cristã que aceita a homossexualidade, algo nato do ser humano, que é uma característica que nasce com o ser humano, né? Então, assim, eu não acredito e eu estou aqui para desconstruir essa rivalidade. Para mim, não existe rivalidade. E até que nós acertamos aqui o tema da semana, aqui está escrito o paradoxo entre homossexualidade e a religião. Eu disse homossexualismo, não? Disse. Então foi uma falha minha que não está escrito aqui na cartela. Está escrito homossexualidade. É um vício de linguagem, acontece, né? Mas talvez, aqui eu aproveito para introduzir aqui a discussão com a jornalista Jéssica Neves, que recentemente fez um curso de pós-graduação na Europa, mais precisamente em Coimbra, né? Isso. Porque para as pessoas que não estão muito envolvidas diretamente neste tema, ou não tem uma pessoa em casa, ou não pertence à comunidade, nem percebe, por exemplo, que está falando um termo que já está em desuso, a não ser que alguém da área nos esclareça, não é verdade? Sim. E eu não acho, por exemplo, que
eu não entendo que nenhuma pessoa que fala homossexualismo ou homossexualidade está pretendendo colocá-la no rol das doenças, porque acho que toda pessoa de bom senso já não pensa isso mais. Mas, trazendo para o tema aqui, Jéssica, você sabe que, e você trabalha muito bem no rádio, até no rádio você é uma outra personagem, isso depois a gente pode até falar. Nós temos uma outra brincadeira com você, e aí trata-se de uma brincadeira que é com seriedade. As pessoas pediram para a gente debater esse tema a partir do momento que houve um episódio, acho que foi, onde foi? Garanhuns, em Garanhuns, onde o personagem ali, que era o cantor, atrelou Jesus Cristo trouxe Jesus Cristo para uma posição ele usou o termo bicha, inclusive, um termo pesado. Travesti. Até para os próprios homossexuais é um termo pesado, né? Aí nós resolvemos discutir porque foram muitos pedidos. Você hoje, analisando esse assunto, sob um ponto de vista mais geral, mais plural, como que você encara? Você acha que ele poderia ter dispensado isso para evitar um confronto desnecessário, principalmente com os religiosos cristãos? Ou você ainda acha que ele exerceu ali um direito de liberdade que devia se permanecer? Eu acredito que ele exerceu sim um direito de liberdade de expressão, até porque na ocasião ele estava defendendo na verdade defendendo não, ele estava sendo contra a censura de uma peça que também utilizava da figura de Jesus Cristo para trazer integração à causa, porque na peça X, a Rafaela Carvalho, Carolina Carvalho? Carvalho. Ela interpretava como se Jesus, nos tempos atuais, tivesse vindo como um travesti, um transexual, e nisso as coisas que ele passava nesse tempo. Então, de maneira alguma, era uma peça agressiva, a pessoa de Jesus também. Pelo contrário, ela utilizava do personagem uma pessoa que é... Me parece que o texto... O amor, vamos dizer assim. O texto era do Saramago. Não é isso? Do Saramago. Mas ela fez uma readaptação, né? Ela fez uma readaptação do texto do Saramago, trazendo para esse contexto atual. Na verdade, foi uma autora francesa que fez a readaptação. Fez a adaptação para transformar em peça. Né? A partir de um texto básico do Saramago. Isso mesmo. Isso. Agora, como nós estamos nesse, como diz, bloco inicial, evidentemente, professor Marinho, que quando você passa a explicar o contexto, de onde veio a colocação, é possível ter mais, como diz o outro, condescendência com o que como é que chama o rapaz que eu esqueci? Johnny Hawker. Johnny Hawker, né? Isso. Eu nunca tinha ouvido falar no cidadão. Mas enfim, tem um pouco mais de condescendência. Agora, para quem não conhece essa história do Saramago, do texto e das implicações que tenta se inserir no rol das coisas assim, de uma provocação cultural, e essa provocação fica, entre aspas, às vezes não, né? Fica difícil para o cristão entender aquilo como uma coisa que não lhe afeta a imagem do Cristo que nós todos tanto veneramos, não é verdade? Com toda certeza, Rosenval. Eu acredito o seguinte, se você falar, esse cantor ele tem liberdade de expressão, claro que tem. Agora nós devemos lembrar que nós vivemos numa sociedade onde nós somos sujeitos passíveis de direitos e obrigações. Ninguém está acima da lei, né? E ninguém tem o direito de, em nome da liberdade de expressão, desrespeitar o direito do próximo ou transgredir dispositivos da lei. A ninguém é dado o direito de falar que não conhecia da lei. E o que esse senhor fez foi uma literal, tipificada e clara ação criminosa. Ele cometeu um crime através de suas expressões e do que ele tentou induzir naquele público, naquele sentido, naquele momento. Se ele estava revoltado por uma questão ou se ele queria defender uma bandeira, eu não estou aqui dizendo se ele deve estar revoltado ou não, ou se ele tem o direito de pensar do jeito que ele pensou. Mas nenhuma revolta justifica cometimento de crime. E o que aconteceu ali foi um claro e tipificado em lei cometimento de crime. E nesse sentido, eu acho extremamente reprovável. Quanto ao direito dele, jamais eu questiono. Mas a gente
Eu posso até dizer que em algum momento eu vou ficar revoltado com alguma coisa e vou resolver botar fogo numa agência bancária, porque eu estou revoltado com os juros do banco. Então, aí fala assim, não, mas ele estava me manifestando contra o juros do banco, só que eu cometi um crime. Eu fui lá e botei fogo na agência. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos nossos direitos, mas nós também temos obrigações e responsabilidades a serem cumpridas. Olha aqui, se você aí, telespectador, lembre que o complexo do Cicobi é algo extremamente positivo para você, porque tem soluções competitivas com tarifas baixas, as melhores tarifas do mercado. O sistema Cicobi, para toda pessoa que pode se associar, é muito melhor do que qualquer banco, porque as tarifas são muito menores e o atendimento é irretocável. Você tem, por exemplo, a Cicobi Cred Saúde, das pessoas ligadas à área de saúde, que fica ali o Cicobi Cred Saúde no Jardim Goiás, Avenida Deputado Jamel Cecílio, 27.706, no Jardim Goiás, Goiânia. O telefone de lá é o 3251-1322. Portanto, é altamente recomendado o sistema Cicobi e esse é um dos endereços que você pode ir a Cicobi Cred Saúde. Agora, veja bem, eu percebi, Jéssica Neves, que esta colocação do Dr. Elton Marinho, Sim. que ela tem eco e respaldo em muitos cristãos, né? Então é um crime, não vamos aceitar. E aí a gente percebe que esse agastamento brasileiro, então vamos na lei, vamos processar, vamos ver se o cidadão tem esse direito ou não, a lei vai decidir. Sim. Ela difere um pouco, aliás, um pouco não, ela difere 180 graus, não 360, como diria Carla Pérez, né? Não volta para o mesmo lugar. 180 graus dos muçulmanos, por exemplo, que uma brincadeira desse gênero com o Maomé, esse sujeito fez um cartoon na França e o bicho pegou, houve um massacre. Né? Eu não sei se os budistas fariam o mesmo, enfim. Eu acho que esse... será que isso é mesmo... que eu percebi que você falou, poxa, não, como os outros, menos, né? Você acha que os cristãos exageram nessa conotação de dizer que sim, o ato é um produto que pode ser criminalizado? Eu não acho que os cristãos exageram, até porque eu estaria generalizando, né? Certo. E eu não acho que todos em si pensem a mesma coisa que o professor Marcos Marinho pensa. Igual, na minha visão espírita, por exemplo... Elton Marinho. Me perdoa, Marinho. Porque tem o Marcos que trabalhou conosco muitos anos também. Mas esse é outro. E ambos são carecas. Né? Mas esse é o Elton. Na minha visão espírita, por exemplo, eu posso citar o exemplo do Livro dos Espíritos de Kardec, que é o decodificador do kardecismo, que na questão 200 ele pergunta se o espírito tem sexo. E os benfeitores espirituais respondem que não. Que não da maneira como ele acredita que seja. Ele fala que existe afinidade entre os espíritos e dessa maneira existe o amor. Então, eu não acredito de verdade que todos tenham a mesma opinião que ele. Embora eu ache exagerada a fala dele como showman. Como cantora, assim, como uma busca de representatividade dentro do movimento LGBTI, ser comparada a botar fogo num banco. Eu acho totalmente fora de o doutor questão. Elton usou essa alegoria que seria como uma revolta. Uma manifestação artística, até de ver o fogo queimando para simbolizar que eu não concordo com o juro bancário. Então, eu estou fazendo uma expressão artística. E resolvo botar fogo dentro de uma agência. É uma expressão artística. Então, ela questionou que se isso estaria no bojo das situações brasileiras que implicam em criminalidade. O professor Marinho parece que tem aí o código que diz isso? Tem. Qual que é? Em especial, a notícia crime que foi feita contra esse artista é baseada no artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7.716, que fala que é incitar publicamente e através de meios de comunicação, shows, televisão filmada, né, a discriminação religiosa.
e também o artigo 280 do Código Penal, que fala se escarnecer publicamente de pessoa em função de raça, crença e posição religiosa. Então, nesse sentido, nós entendemos que aquele ato foi um ato criminoso. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou me colocando contra a comunidade LGBT ou contra esse cantor, que eu verdadeiramente, até o dia de tomar conhecimento desse fato, eu nem conhecia, nunca escutei a música desse cantor. Mas você fazer um show perante 20, 30, 40 mil pessoas e o show, ele foi contratado ali para, como artista, dar um show. Ele para o show e resolve se manifestar no sentido de falar que Jesus é bicha, que nós até havíamos comentado, porque é uma expressão que não deve ser falado para ninguém. A gente sabe disso, nós que somos um pouco mais vividos, bicha era uma expressão que se falava a pessoa homossexual nos anos 70, porque as pessoas se comunicavam por bicha, e bicha seria como se fosse assim, uma segunda categoria, se fosse um ser humano, menos ser humano do que os outros. Essa expressão bicha é pejorativa. E dentro do meio homossexual, eu não sou, eles podem falar se eles aceitam isso ou não. E falou que Jesus era travesti, sim, que Jesus era viado, sim. Então, isso ofende, Rosenval. Isso ofende. Nós temos 200 milhões de brasileiros, nós temos pelo menos 180, 190 milhões de cristãos. Isso ofende as pessoas que têm Jesus Cristo, o autor e consumador da fé dos cristãos, como pessoa, símbolo da nossa confissão de fé, ver ela ser xingada num show público, ainda mais um show pago com dinheiro público. Agora, se aquele senhor ele estava insatisfeito porque uma peça foi retirada do festival, eu acho que nós temos maneiras menos provocativas e menos agressivas de manifestar a nossa indignação. Nós não podemos ficar... se sai uma briga generalizada ali e morre 10, 20, 30 pessoas, ou começa a ter uma briga ali porque alguns apoiam, outros não apoiam, e pessoas morrem pisoteadas, quem seria responsabilizado por isso? Vamos concluir então que quem briga em nome disso não é cristão, né? A gente pode chegar a essa conclusão. Essa conclusão. Né? Eu até... Eu acho que o inconsciente popular, no meio de um show, você falar uma palavra de ordem, porque ele não fez uma palavra, quem viu a cena, ele não estava declamando uma poesia, ele estava manifestando uma expressão até de indignação, de raiva. E a indignação gera indignação. Deixa eu voltar aqui, só para fazer uma colocação aqui, senão eu não fico satisfeito. Eu, na verdade, depois desse episódio, que gerou, e ele não é o episódio mais importante dentro do que eu pretendo deixar aqui nesse programa, do conteúdo, eu fui ver as músicas desse cantor. E se fosse crime, mau gosto musical, ele ia pegar prisão perpétua, porque para o meu gosto musical, o problema do crime dele é cantar um repertório que eu não consigo... Nossa, ganhou como melhor cantor de 2017. Pois é, você veja bem. Você veja como... Aí entra no campo aqui... Ele deve ser um cantor bom, senão não seria chamado para um show daquele tamanho. Victor Hipólito, você veja bem, aí entra... Eu não falo nada por acaso, com a minha idade e meu tempo de televisão. Aí veja bem que eu tenho que respeitar, né? Porque parece até que eu estou com inveja do cidadão, o fato deste cantor ser um ídolo que é admirado, cujas canções provocam acessibilidade também em milhares e milhões de brasileiros. Portanto, o meu sentimento de que ele devia ser preso por mau gosto, evidentemente que não tem nada a ver com dos fãs do cantor. Bom, mas veja bem, onde eu quero colocar aqui, Victor Hipólito. Talvez ali, eu acho que com certeza, a todos que defendem equilíbrio, sensatez e refinado trato com a homossexualidade, não é? Porque, principalmente como cristãos, de saber entender que todo ser humano merece respeito, indiferente de qualquer coisa, talvez fosse o caso dele, ao invés de usar esse para poder se expressar, ele podia ter usado as figuras humanas, que são muitas, que são homossexuais. Não Jesus, né? Rosenval, eu sou ateu. Eu vou falar do Jesus histórico. Okay. Né? Há uma linha muito tênue entre o que é liberdade de expressão e intolerância religiosa. Sim. Eu sou homossexual. A palavra bicha não me ofende. Me ofendia quando me usava para me ofender. Hoje, eu absorvo isso como, realmente, eu sou uma bicha mesmo. Sim. Eu sou viado mesmo. Porque quando alguém usa isso para me ofender, ela não vai conseguir. Entendi. Quem assistiu o vídeo por completo,
durante todo o show ele falou, Jesus é bicha, Jesus é viado, Jesus é travesti, e travesti não é xingamento, travesti é uma identidade de gênero, Sim. certo? Ele quis dizer que Jesus está com essas pessoas, Sim. Jesus é essas pessoas. O Jesus histórico dos tempos dele foi um Jesus imigrante, que ele também falou no show dele. Jesus é o imigrante hoje que entra nas fronteiras brasileiras, que muitas pessoas querem fechar as portas para esses imigrantes que estão sofrendo na Venezuela, que estão sofrendo no Haiti. Jesus é negro, e negro também já foi xingamento anteriormente. Trabalho de negro, trabalho de preto. Sim. Hoje você falar isso é crime, não é mesmo? Então assim, a gente tem que ver qual foi o contexto, o ambiente. Dentro das igrejas se fala que a homossexualidade é pecado, é abominação diante de Deus, e tudo bem, é o ambiente que proporciona esse discurso. Ali, o Festival de Garanhuns sofreu um reverse no ambiente por causa da censura, que o ambiente proporcionou esse tipo de discurso, de que Jesus é a minoria, Jesus é o imigrante, Jesus é o homossexual, que hoje sofre por marginalização, por falta de visibilidade, falta de acesso a direito e tudo mais que essa sociedade que hoje é machista e patriarcal tira desses direitos dessas pessoas, né? A Jéssica Neves, que é uma jornalista de alto nível, tem um texto muito bom, posso afiançar. Eu acho que ali, Jéssica, se ele tivesse, e aí eu quero virar a página nesse específico assunto, senão nós ficamos só nele, e eu acho que ele é um assunto que leva-nos a discutir outros que talvez sejam muito mais importantes sob o ponto de vista da aceitação da homossexualidade e das minorias. Se ele tivesse dito Jesus é também, a palavra também, por isso que a língua portuguesa é perigosa. Se ele tivesse dito também, ele teria amenizado, porque evidentemente que o Cristo que todos nós conhecemos, ele não acredito que ele é o Cristo de A, B, C ou D. Ele é, não é? Ele é também índio, ele é índio, ele é também árabe, não é? Ele é palestino. Jesus não é? Ele não é uma alma acima de qualquer tipo. Por isso que talvez, para nós que somos cristãos, e eu sou cristão, tenha soado com tanta irreverência e, digamos assim, blasfêmia, não é? A palavra também poderia ter amenizado isso, não? Eu acho que durante o discurso dele, ele usou uma palavra que eu acho que vocês estão esquecendo, que é sim. Porque dentro do contexto daquilo que ele iniciou falando, que era em relação à peça que foi censurada, ele fala, mas Jesus é homossexual sim, é bicha sim, é travesti sim. Do tipo, não é porque eu estou usando o nome de Jesus que eu não posso falar dele na peça, entendeu? E eu acho que assim, a questão do pejorativo mesmo, legal, de dizer assim, que você ofendeu, foi uma injúria, uma blasfêmia, ela é porque a pessoa leva o homossexual como se fosse uma ofensa. E não é uma ofensa. Não existe, a não ser que você prove que o homossexual é uma ofensa, não tem como você dizer que a pessoa cometeu um crime. Nós estamos aqui levantando pontos que são, como eu disse no início do programa, é um tema extremamente sensível. Claro. Ele é sensível aos cristãos, ele provoca reações em quem... Eu acho que não são todos, Rosenval. Não são todos, mas eu digo assim... generalizar, porque ao contrário do Vitor, eu sou cristã. E eu realmente não me sinto professor Marinho, ofendida. nós temos que chamar os comerciais. E o professor Marinho, quando liga ele, enquanto a corda não acaba, ele não para. Então, não dá. Eu vou passar para o professor Marinho, que faz parte de um grupo de juristas, inclusive, que estão processando o rapaz, né, doutor Marinho? O senhor faz parte deste grupo de juristas que estão processando esse caso. Bom, mas veja bem, o Vitor Hipólito, no intervalo nós dois estávamos conversando, que o processo de construção da aceitação da homossexualidade, ela vem inclusive de geração, né? Tem a ver com contemporaneidade, e que isso não é uma coisa fácil, para que todos nós possamos digerir o assunto de uma forma onde nós não nos sintamos tão desconfortáveis quanto muitas vezes nos sentimos, não é? Eu te falei a história do meu filho, por exemplo. Meus filhos me dão lições de como eu devo me comportar. Por quê? Porque eu venho de uma geração onde sim, quando você queria demolir um cidadão, você dizia que ele era
Uma bicha. Uma bicha. Viado. Era isso. E outros termos, vai boiola, vai por aí. Essa era para demolir, não é? Hoje as pessoas já estão gradativamente entendendo que isso precisa ter uma aceitação. Então eu entendo que nós precisamos discutir mais esse assunto em alto nível, né? Existe uma coisa muito frágil na nossa sociedade que é a masculinidade. Uhum. Tudo que tenta desvirtuar, entre aspas, a masculinidade Ferir. do homem, ele já se sente já se torna agressivo, né? É esquivo. Homem não pode chorar, homem não pode achar outro homem bonito, homem não pode beijar outro homem no rosto, porque aí já é coisa de bicho, já é coisa de viado. Homem não pode demonstrar sentimento, né? E o machismo afeta o homem também. A primeira luta de um homossexual é uma luta interna, de se aceitar. Eu tive essa luta com a minha adolescência, minha pré-adolescência. Eu fui uma criança homossexual, cresci num lar católico, e meu pai era espírita, só que meu pai se separou da minha mãe muito cedo, então eu não tinha muito convívio com meu pai. Mas você cresceu com toda a repressão possível. Toda a repressão possível, que era errado, que está indo contra os caminhos de Deus. E isso, para uma criança, estar indo contra os caminhos de Deus... É pesado. É muito pesado, porque é o íntimo da pessoa, né? Até então eu tinha uma fé em Deus, né? A partir do momento que eu comecei a conviver com meu pai, que era espírita, meu pai começou a conversar comigo. Meu filho, independente de qualquer coisa, você é a maior forma de demonstrar meu amor ao próximo. Porque é muito fácil amar o próximo igual. Né? Então, assim, essa construção social, cabe a nós desconstruí-la. Né? E ela não é fácil. Por exemplo, eu dou um depoimento pessoal. O meu filho, o Alan Foster, que é ator em São Paulo, bonitão, e eu tenho algumas coisas que você falou, é verdade. Esse jeito para me ver chorar vai ser difícil mesmo. Talvez no enterro, alguma coisa muito pesada, eu me atrevo a chorar ali com muito comedimento. Eu choro em casa, choro. Ligo o chuveiro, choro. Mas enfim, e certas coisas ainda estou naquele negócio de homem não faz isso e aquilo. Mas eu com muito amor aos meus filhos, eu beijo o meu filho. Beijo ele na bochecha, pego ele assim, beijo. E eu uma vez beijei o Alan. Eu me lembro muito bem que eu beijei aqui no Flamboyant. E eu vi dois senhores que ficaram olhando para mim, como diz assim, para com isso. Eu tive o ímpeto de dizer, é meu filho. Mas eu falei, eu vou lá explicar para eles que é meu filho, então o meu beijo. Em Barretos, um pai teve a orelha decepada porque estava abraçado com um filho. Então, acharam que era um casal foi a primeira vez que eu senti muito de perto essa coisa de como deve sentir um casal de homossexual, de lésbica, não importa. Mas eu senti aquilo ali, foi forte para mim. Falei, poxa, estou beijando meu filho, qual o problema? Mas enfim, Jéssica, eu acho assim que é preciso então, vamos lá, nós temos aí talvez não só um conflito de uma sociedade em construção, como um conflito de gerações, exatamente, como um conflito de pessoas profundamente religiosas e essa religião é a coisa de muita delicadeza, é um tecido muito frágil. Eu acho que cabe também à sociedade LGBTI ter esse tipo de dizer, não precisa chocar mais. Eu acho que chocar talvez seja o ponto que nós precisamos parar. Não vamos chocar. Não vamos tanto agredir, sob o ponto de vista de censurar, mas como não vamos fazer agressão. Você não acha que falta esse tipo de equilíbrio também do outro lado? Eu concordo, e o Vitor começou dizendo que há reações exageradas de ambos os lados, né? E eu acho que assim, quando é cerceado o direito de um, que foi no caso da censura, ele realmente tem uma reação mais explosiva do que aquilo que seria o natural. É reação. Entendeu? É uma reação àquilo que aconteceu com eles, eu acho. Mas eu acredito que o equilíbrio é essencial, até porque esse conflito, ele só vai melhorar gradualmente, como ele vem melhorando, né, durante a história. Como o Vitor falou, é uma construção histórica e social. Ele veio melhorando durante a história. E eu acredito de verdade que uma hora nós vamos parar de achar que o normal e o anormal é morfológico. E vamos começar a pensar no normal e anormal como dignidade humana. Olhar para o outro como ser humano e dizer, não é normal eu tratar um ser humano mal porque ele porque ele tem uma orientação sexual diferente da minha. E uma coisa que você falou assim,
talvez a comunidade LGBT deva não ser tão agressiva. Mas a mesma régua que nos mede não é a mesma régua que mede um heterossexual. Por exemplo, você deu um beijo no seu filho. Se fosse um homem dando um beijo numa mulher, ninguém ia olhar reprovando. Evidente que não. Ou seja, a régua não é a mesma. Entendeu? O que é agressivo para um hétero não é agressivo para um homossexual e vice-versa. É o que eu disse. Tem uma expressão em inglês fantástica que diz the truth is in the eye of the holder. A verdade está nos olhos de quem enxerga, não é? Então, e essa verdade dos olhos de quem enxerga, ela vem com toda uma carga cultural. Histórica, não é, professor Marinho? Então, eu vejo, professor Marinho, gostaria que o professor Marinho agora fizesse a sua colocação, porque veja bem, professor Marinho, aqui, evidentemente por falta de espaço, né? Nós fizemos um programa, são 3 pessoas aqui, não deu. Aí sempre vai falar, por que não chamou o padre? Por que não chamou um espírita, um católico e etc. Tal. Nós optamos por esse modelo, até para não dizer, não, você chamou um padre porque é uma emissora católica. Então a gente optou por ter chamado um evangélico. Mas talvez cabe aos cristãos também analisar isso pelo olho de quem está envolvido na homossexualidade. Né? Rosenval, veja bem, eu quero, se você me permitir, separar bem as situações. Eu não estou falando da homossexualidade. A gente estava analisando aquele ato específico. Não, aquele episódio. Nós passamos para isso agora. Certo, passamos para isso agora, mas veja porque bem. Eu entendo que, esse é o meu entendimento. Na nossa sociedade hoje, nós temos um grupo de pessoas que elas vivem um posicionamento anárquico, hedonista, ideológico, e às vezes até verborrágico e sofismático. Porque é o seguinte, as pessoas, elas são muito convictas dos seus direitos. Eu achei até muito bonito isso, você falou, essa questão da pessoa construir o respeito e tudo mais. Mas você não constrói o respeito desrespeitando, certo? Então, assim, por que anarco, vamos falar assim, hedonista e ideológico? Porque as pessoas, primeiramente, elas têm uma ideologia, ou elas se assemelham com a ideologia. Aquele posicionamento, naquele momento, dá para ela um prazer, porque fala assim, eu quero me manifestar, eu vou me manifestar, isso é uma situação que gera prazer, né? E anárquico, eu não tenho que obedecer a norma nenhuma, porque eu estou satisfazendo a minha possibilidade de me manifestar, e ainda por cima dentro daquilo que eu acredito. Existem vários tipos de pessoas que falam que acreditam em Jesus. Para uns o Jesus é isso, para outros o Jesus é aquilo, mas eu entendo o Jesus cristão da maioria esmagadora da população brasileira, ele é o Deus vivo, ele é santo, ele tem que ser respeitado e não ser usado para entrar em embate em questões que é briga aqui no campo aqui de baixo. O problema que eu vejo é que às vezes as pessoas, elas pegam Jesus e elas põem assim, a minha ideologia vem primeiro, aí eu vou moldar Jesus segundo a minha ideologia, o meu hedonismo que vem primeiro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse Jesus e querer colocar ele dentro daquilo que eu entendo que me satisfaz, me dá prazer, mesmo que ainda seja no posicionamento de expressão, né? E anarco que eu não tenho que obedecer uma ordem estabelecida. Então nós temos que entender o seguinte, essas pessoas que falam que nós temos que construir o respeito, eu não estou falando, essas pessoas que eu digo assim, dentro da ideia, não é para o colega aqui. Eu falo assim, eu entendo que Jesus é assim, entendo Jesus assado, você pode entender o que você quiser, mas você tem que também entender que existem praticamente 190 milhões de brasileiros que ficaram profundamente, não foi pouco não, foram profundamente ofendidos com essa situação em especial. E o porquê estão sendo tomadas medidas? Para que isso não se repita. Porque isso leva, Rosenval, o sentimento religioso, infelizmente, ele leva a situações que podem desembocar em questões tristes. Nós sabemos disso. Nós temos no Brasil já milhares e milhões de islâmicos. E o que é interessante é que todas essas pessoas que defendem esse posicionamento, eles não ousam fazer esse mesmo tipo de coisa a figura de maior expressão dentro do islamismo. Então a gente precisa respeitar. Existem
vendo a gente na televisão agora, pessoas de 50, 70, 80 anos, os nossos avós, os nossos pais, os meus filhos, a comunidade que meus filhos vivem, e eles ficaram profundamente ofendidos com aquilo. Então não é porque é meu prazer me manifestar, ou é porque eu entendo que a minha filosofia é assim, então eu acho que eu posso despejar isso e pronto, e não vou ter consequências. Vai ter consequências. Antes de ir para o comercial, eu entendo o seguinte, nós podemos analisar isso no próximo bloco, são aspectos interessantes da sociedade brasileira. Mas veja bem, se eu tiver que fazer uma alegoria, eu faço a seguinte alegoria, a panela de pressão. Você está lá, põe ela no fogo e ela começa a fazer pressão, certo? Se você não tiver uma válvula de escape, num dado momento ela vai explodir. Ou se você tirar aquilo muito rápido, a pressão vai... Então, eu entendo que a comunidade LGBTI esteve sob uma pressão... Uma opressão, que eu estou... Analogia da panela de pressão, numa opressão profundamente pesada. E hoje ela está sendo possível de ser manifesta e, sendo possível hoje, os arroubos e exageros que incomodam a sociedade estão acontecendo. Exatamente. Agora, é preciso fazer uma contemporização histórica disso também. Mas, veja bem, o Vitor Hipólito estava lembrando muito bem que os aspectos culturais são tão fortes que eu estive na Índia, estive num ashram muito bacana, que tinha deuses cultuados pelos são transgêneros. Deuses transgêneros, muito cultuados pelos hindus, não é? E eu vi lá as fotografias dos coisas. Então, para o hindu, aquilo a religião hindu aceita isso com naturalidade, né? É divino. É divino, né? Os gays afeminados, as transexuais, os transgêneros hindus, eles são considerados como é que eu falo? Recipientes dessa deusa. Eles iam em casas, abençoavam as casas, faziam casamentos, faziam batismos. Logo depois que a Índia colonizou, a Inglaterra colonizou a Índia, com toda essa cultura cristã, eu falo da cultura mais machista, não da cristã, né? De marginalizar e criminalizar a homossexualidade, essas rígidas que ganhavam a vida com esse tipo de bênção, né? Elas recebiam dinheiro a troca disso, partiram para a marginalidade, logo para a prostituição. Logo de um país que hoje é extremamente liberal e progressista, a Inglaterra, que na época punia a homossexualidade com a morte. E logo depois com castração química, que nós perdemos um grande gênio da computação, que foi Alan Turing, o primeiro cara a falar de computação no mundo, que venceu a Segunda Guerra Mundial, que criou o primeiro computador. Ele era gay, e depois que descobriram isso, mesmo depois de todos os feitos, na Inglaterra ele foi castrado quimicamente e levou ao suicídio. Nós temos, Jéssica, evidentemente, ainda tão arraigado na sociedade brasileira essas nuances, né? E eu entendo que nuances que precisam ser realmente construídas de forma equilibrada, né? Que muitas pessoas ainda no Brasil hoje suicidam-se por não conseguir assumir a homossexualidade, o que é muito lamentável, né? Você mesmo tem exemplos disso, né? Então, você que nesses minutos finais, que você que é uma pessoa jovem, uma jornalista que analisa a sociedade brasileira, trabalha junto com vários profissionais muito bons no rádio. Nós temos opinião em debate no rádio. Diferentes tipos de opiniões. Diferentes tipos de opiniões. Na 820 AM, das 7h30 às 8h30, tem esse programa lá, mas com debatedores, o professor Dr. Eriton Marinho, advogado criminalista, faz parte da nossa equipe de debatedores. O que você acha que são as lições a serem tiradas deste contexto nosso hoje, nesse assunto? O que você acha que seria um bom conselho para a sociedade brasileira? Eu acho que o ponto principal que a gente tem que passar e pensar é o respeito, sem sombra de dúvida. Respeito. Eu acho que é um momento de construções de direitos para os homossexuais. A gente deve aceitar isso da mesma forma que já houve o momento da mulher, já houve o momento dos negros. Os homossexuais estão saindo agora da marginalidade, eles estão virando sujeitos dentro da sociedade. E eu só espero de verdade que as pessoas consigam respeitar esse momento. Eu vejo que há, com certeza, um conflito de gerações. Eu acho que quando eu era adolescente, para agora, que não tem muito tempo,
As coisas já mudaram de perspectiva, a gente já vê as coisas com outros olhos. E eu só espero que isso evolua de maneira pacífica, com certeza, com respeito a religiões, com respeito as diferenças, a gêneros, a diferenças, de uma maneira que a gente possa construir uma sociedade com mais valores. E valores, quando eu digo, de dignidade humana mesmo, de respeito ao outro como igual. Eu acho que isso, sobretudo, é o que faria de nós mais cristãos, mais cristãos, mais humanos, mais pessoas, assim, que vale a pena ter um futuro, uma prospecção de futuro. Bom, doutor Elton Marinho, que lições você acha que a sociedade brasileira precisa tirar de episódios que se lamenta de um lado e se justifica do outro? Quais são as lições boas a serem tiradas? Bom, o Wellington, advogado, ele reitera aquilo que ele falou, assim, eu entendo que nós vivemos numa sociedade, se nós queremos respeito, nós temos que nos dar o respeito e também dar respeito. E a ninguém é dado o direito de ultrapassar essa linha do respeito, seja sob qualquer pretexto, e que isso venha a agredir, do ponto de vista legal, o sentimento, a dor de muitas pessoas. Agora, o Wellington Marinho cristão, o que ele tem a dizer é o seguinte: Jesus é o Deus da minha vida. Eu não sou nada sem Jesus. Nele eu encontrei o amor, o carinho, o respeito, a compreensão, a transformação de vida e a esperança de uma vida eterna, uma vida nova. E eu amo Jesus e realmente eu fico muito triste quando eu vejo que pessoas querem se utilizar da figura do meu Salvador, do Deus todo amoroso, que ama a todos, né, para poder querer colocar ele dentro de uma caixinha, de um segmento, ou de uma ideologia, ou de uma revolta, ou de uma manifestação. Jesus é muito mais que isso, ele é o Filho de Deus, ele é o amor da minha vida e o autor da minha fé. E realmente, o que eu puder na minha vida, e em qualquer lugar que eu tiver oportunidade, eu sempre vou falar isso, Rosenval sabe disso, eu não nego isso jamais. Eu só sei viver se for para Jesus, e só vivo por amor a ele. Obrigado. Perfeitamente. Eu quero agradecer aqui a Jéssica Neves, grande jornalista. Obrigado, Jéssica, que você veio colaborar conosco aqui ao vivo. Obrigada. Muito obrigado, Vitor Hipólito. Você está fazendo um trabalho... Eu posso só fazer um adendo? Muito rápido. Muito rápido. Nós temos aqui um cristão que não gostou muito da atitude do cantor e uma que não se sentiu ofendida. Então, que haja diálogo. Ponto final. Perfeitamente. O Vitor Hipólito, ele é superintendente de políticas públicas LGBTI da Prefeitura de Goiânia. Muito obrigado pela sua honrosa presença aqui hoje. Doutor Elton Marinho, advogado, muito obrigado mais uma vez por o senhor ter atendido o nosso pedido. As minhas considerações finais, elas vão no bojo de algo que a sociedade brasileira precisa aprimorar urgentemente: a capacidade de discutir assuntos controversos, paradoxais, que possuem ângulos diferentes de visão, com qualificação. Este é o segredo para que nós possamos progredir como nação em termos de aceitação social uns dos outros. Porque todo assunto que ou não é discutido, então não vamos discutir isso porque nós não concordamos, ou esse assunto é jogado para debaixo do tapete por pressão de grupo A ou B, ele se torna pior e um dia ou outro ele vai explodir de forma negativa para a sociedade. Então, eu acho que o que nós fizemos aqui esta noite é um exemplo de que todos os assuntos podem ser discutidos em alto nível e que discussões como essa sejam cada vez mais comuns, até que a sociedade brasileira aprenda o seguinte: sim, nós nunca vamos ter uma sociedade homogênea, graças a Deus. As pessoas são diferentes mesmo. Exatamente. Todos nós somos diferentes. Graças a Deus, porque isso é a beleza do mundo. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, com paz no coração.